Programa A Resposta é Sua. Oferecimento Hadoop Burger, mais sabor na sua vida. Peça já o seu e descubra o sabor de um lanche feito com amor. Muito bem, começando mais um programa agora, A Resposta é Sua. E cara, hoje com um entrevistado muito especial. Vitão, você sabe com quem nós tá hoje? Rapaz, hoje a gente tá com uma figura muito icônica e respeitada na cidade. Bem, vamos logo, vamos parar de enrolação, né? Luiz, com quem que a gente tá hoje? Aos seus 12 anos, conhecido como um aluno exemplar, mas também um filho e um amigo que sempre ajudava os seus próximos, ele sempre levava os seus amigos para a igreja, culto, orações e tudo com seu bom coração. Ele tinha um sonho, que era de ser radialista, cantor e músico. E hoje em dia, ele realizou tudo isso e muito mais. Hoje ele é padre, cantor, apresentador, músico e tem 2 programas na TV Aparecida e na Século XXI. Vem aí, Padre Reginaldo Carreira! Você pra mim é bênção divina. Se precisar de mim, eis-me aqui. Serei pra sempre um porto seguro. Pra sempre, irmãos. Você pra mim é bênção divina. Se precisar de mim, eis-me aqui. Serei para sempre um porto seguro, para sempre, irmão. Padre Reginaldo, a resposta é sua! Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, oi gente, Deus abençoe vocês. Eu gostei do icônico, viu? Ô, Vitão, cadê nossos modos? Padre, pensa. Oh, Deus abençoe, Deus abençoe. E Deus abençoe vocês também que estão assistindo. Mas estou aqui para responder. Vamos começar? A resposta é sua. E vamos começar no passado, né, Vitão? Que a gente sempre começa assim. Com certeza. Quem que era o Padre Reginaldo lá no passado? Padre Reginaldo, sempre fui aquela criança assim com iniciativa de reunir, de organizar as coisas. Quando eu era criança que juntava a turminha para ir à missa, que juntava o pessoal do bairro para ir à missa. Então sempre fui alguém que participava da igreja e também fui alguém que sempre gostava de cantar. Minha família é uma família que ouvia, vocês nem sabem o que é isso, rádio vitrola, o rádio eletrola, nos falavam antigamente. Então ouvia muita música sertaneja e a partir daí eu sempre fui alguém que fui muito apaixonado por música sertaneja, pela igreja, pela participação da igreja, sempre participei. No decorrer do caminho sempre fui assim, representante de classe, pessoas, sempre o trabalho da escola, das coisas, eu estava à frente. Estava na frente, né? De fazer, de ajudar mesmo, de estar à frente. E aí isso foi me questionando um pouquinho o que eu ia fazer da vida no caminho. Eu lembro que com 12 anos mais ou menos de idade, eu fui questionado o que eu queria ser. Quando era criança eu falava que eu queria ser, olha, tem umas coisas que vocês dá para entender hoje. Quando era criança eu falava que eu queria ser cantor, radialista, ator e padre. Era várias coisas ao mesmo tempo. De certa forma eu faço tudo isso. Exatamente, não deixou. É igual, de certa né? forma, eu faço tudo isso. No trabalho que a gente faz com comunicação, tanto no rádio quanto na TV, a gente tem um pouco do ator, né? Porque no sentido de você interpretar as coisas, tudo. Na música, mas o padre eu fugi disso quando eu tinha 10, 11 anos, eu falava que não queria mais. Mas depois com 12, 14 anos mais ou menos, eu tive um encontro muito especial com Deus, que foi que marcou a minha história. Muitas pessoas já fizeram um encontro chamado Experiência de Oração no Espírito Santo. Se não fizeram, façam, quando passar a pandemia, né? E esse encontro marcou a minha história. A partir dali eu entendi que eu precisava, não só para a igreja em si, né? Mas a gente tem uma missão no mundo, cada um de nós tem algo a fazer no mundo. Eu entendi que eu tinha algo a fazer no mundo, no caso, a partir da minha vocação religiosa. E fui para o seminário com 17 anos. No decorrer do seminário, fui caminhando com a vida, sempre a música pareando ali. Primeira vez que eu cantei mesmo, não era profissionalmente, né? Profissionalmente foi muito depois, mas a primeira vez que eu cantei foi música sertaneja. 2 camisas do Duque Dalvan, quando eu era criança ainda.
Imagina uma criança cantando, se eu tiver 2 camisas, se alguém chega com frio, eu darei. Mas era uma criança de 8 anos e assim que tudo começou. Assim que tudo começou. Sim. E desde o começo o senhor já era líder, sempre das crianças ou até mesmo da escola? Sempre foi aquela coisa assim, da coisa do representante, do ajudar, eu sempre me dispunha muito, né? Acho que isso também me fez entender que eu poderia fazer algo mais, né? No caminho que eu fazia. Na escola eu sempre fui aquele amigo presente, eu sempre gostava, né, do contexto do ajudar. Porque, especialmente no meu caso, como dentro da vocação religiosa, todo ser humano tem algo bom que ele quer fazer, mas ele vai descobrindo o que ele pode fazer e às vezes ele vai duvidando o que ele pode fazer. Eu fui descobrindo o que eu podia fazer de bom e a gente de repente entende que esse ser bom e fazer bom, cada um faz isso de uma forma. Hoje vocês estão fazendo algo bom diante daquilo que vocês estão encontrando para fazer. E eu naquele tempo encontrava, só que eu entendia que a igreja não podia ser algo bom na igreja, mas algo bom também além da igreja. Talvez por isso que meu trabalho sempre vai além nesse sentido, que eu entendi desde criança, eu gostava de fazer algo bom ali, na escola, nos outros lugares, né? Isso fez diferença para o meu caminho. Mas eu tenho também um histórico que me fez ver a igreja como lugar de refúgio. Na minha família, meu pai é alcoólatra. E ele, hoje, graças a Deus, um caminho não resolvido, mas um caminho de reconciliação, de perdão, de amor entre nós, de caminho de fé, de respeito àquilo que eu entendo como uma enfermidade mesmo, que precisa ser cuidada. Mas no começo, para mim, era muito difícil entender isso. Então, para entender o amor de Deus que é Pai, você tendo um Pai que ele sempre foi muito trabalhador, um exemplo em muitas coisas, mas quando bebia a coisa ficava complicada. Muita gente já viu isso, já passou por isso. Mas aí para a gente entender o amor de Deus nesse contexto, existe todo um processo. Na verdade, Deus age na história da gente. Então eu entendo que na minha história, eu entendi que eu poderia ajudar porque eu fui ajudado a enfrentar essas dificuldades que eu enfrentei. Não só com ele. Vamos pegar a deixa já, Vitão, e mandar uma pergunta boa. Ser padre é querer ser padre ou é Deus na tua vida e Deus que manda você ser padre? É muito importante. Teve uma vez que eu entrei para o seminário e o reitor, no começo do seminário, ele falou assim, olha, você já sabe se você está aqui porque Deus quer ou só porque você quer? Exatamente, Porque é uma grande questão. Muitos, hoje acho que menos que antigamente. Antigamente você entrava no seminário com 7, 8 anos de idade. Então vocês imaginam, o que a gente sabe com 7, 8 anos de idade? Quase nada. Quase nada. E aí alguns no caminho confirmavam em eu ser padre, mas é que o caminho já tinha quase sido feito, né? Claro que poderia dar certo também, mas cada vez mais a gente é bem questionado no seminário para que você entenda que nem tudo o que a gente quer é o que Deus quer de verdade. E Ele vai dando sinais. A gente pode bater o pé, mas a gente vai sofrer com isso, né? Então, no decorrer do caminho eu fui entendendo isso. Teve altos e baixos. Alguns padres falam que nunca tiveram dúvida da vocação. Não é o meu caso, eu tive, né, no caminho, no decorrer do caminho, tive muitas dúvidas. Falar uma coisa que eu não costumo contar direito, assim, mas, por exemplo, mesmo a questão dos relacionamentos, ou do ser pai, do ter uma família, eu estava namorando e já estava organizando a ida para o seminário. Então eu estava definindo, vou, não vou. Dou os dois caminhos, né? Até que chegou uma hora que realmente a gente terminei o namoro com a minha ex-namorada e fui para o seminário. Mas por quê? A gente vai percebendo no decorrer do caminho que a gente não está deixando algo ruim por algo bom. É algo bom por aquilo que Deus quer. Exatamente. E cada um vai ser feliz na vocação que Deus quer. Não tem jeito. Vocação acertada, vida feliz, a gente fala. É igual querer que de repente, sei lá, falar, não, vocês trabalham, gostam desse contexto de comunicação. Vai falar, não, você vai dar aula de matemática. Não sei, a coisa não funciona. Não flui. Não flui. Não dá certo, porque a gente tem que estar onde a gente se sente bem. E também nesse contexto, por isso que eu também entendo a igreja como um lugar que a gente tem que se sentir família. Hoje as pessoas participam da igreja também por uma questão de doutrina, de se identificar, mas tem mais a ver e precisa ter a ver também com o sentido de fraternidade, de eu me sentir parte mesmo, família com aquelas pessoas que estão lá, né?
E é isso que foi fazendo eu no caminho e percebendo, não, Deus me quer padre. É claro que a gente vai se identificando, mas não são só os dons. Tem gente que tem muitos talentos, mas não, além do talento tem que ter um chamado mesmo, uma coisa que te faça se identificar. Algo divino, né? É o divino de fato. Quem é que tá? A gente está tentando falar até no contexto talvez psicológico ou social de uma vocação, mas não. A vocação, no caso religiosa, tem a ver com uma experiência de fé. Então ela não tem como explicar muito. A gente sente uma direção, mas depois Deus vai confirmando o chamado, por diversos contextos na história da gente. Às vezes por coincidências que para nós são providência, né? Existem momentos na vida em que a gente fala, mas como que deu tudo tão certo? E sem fazer tanto esforço. Exatamente. As coisas, elas vão, como vocês dizem, elas vão fluindo, as coisas vão acontecendo naturalmente. Tem que acontecer. Não. É aí que a gente entende que as coisas, no nosso olhar, as coisas de Deus, Deus tem um plano para nós, mas não é um destino, uma coisa assim, você não tem como dizer não, porque Ele não quer escravo, Ele quer filhos. Ele quer filho, servos. Mas aí chega um momento que você vai entendendo que coincidir sua vontade com a vontade de Deus é o que te faz feliz. Por isso que a gente precisa, independente de qual religião, claro, vou puxar a sardinha para mim, né? Para minha, né? É importante ter a fé, alimentar a fé, o batismo, mas é importante ter uma espiritualidade. Porque se a gente não tiver esse contato, nós somos muito mais do que isso, né? O que é humano, o que é corporal da gente, que as coisas, o poeta fala, né? O essencial é invisível aos olhos. O que move a gente não é físico. O que move a gente é sentimento, é algo que não é palpável. Exatamente. Então, nesse sentido que a parte da espiritualidade entra com muita força, porque ela ajuda a gente a discernir melhor. Porque se a gente for só pelo que a gente sente, a gente pode errar. Mas se a gente vai pelo que a gente sente, filtrado por aquilo que Deus quer, filtrado por valores bons, filtrado por uma razão que está sendo iluminada por Deus, faz toda a diferença. Vai reto. Exatamente. A gente acerta o caminho. Eu falo, a gente pode... Se hoje você desvia do caminho, sei lá, 5 graus, hoje não faz a menor diferença, mas amanhã você vai estar lá na ponta da praia e o outro do lado de cá. Você não vai chegar onde você tem que chegar. Sim. Mas por isso que caminhar com Deus é reencontrar sempre o caminho. E algumas coisas são essenciais. Muitas coisas que eu desejava no início do meu chamado, entre a caminhada, já, vamos dizer, exercendo o ministério sacerdotal, a gente vai perdendo algumas coisas da essência. E aí toda vez Deus dá uma empurradinha, porque na verdade aquilo que Deus colocou lá no início, Ele vai nortear a sua vida. Para voltar, né? Ele vai dando aquela... Exatamente. A gente sempre volta para casa. No fundo, até falando na espiritualidade, nós nascemos de Deus e para Deus vamos voltar. Do pó viemos. Exatamente. Do pó voltaremos. Exatamente. Nessa caminhada, padre, teve aquele momento que o senhor pensou e falou, eu quero ser padre, realmente, eu quero tentar entrar no seminário. Nesse momento, quando o senhor foi contar para os seus amigos, para a sua família, como que eles reagiram? Uma boa pergunta, Pedro. Boa pergunta. Boa, gostei. Boa pergunta. Até hoje, meu pai, eu sei que ele morre de orgulho, né, de alegria, a família dele e tudo, mas meu pai foi daquele assim, que ele nunca disse vai e nem não vai. Ele simplesmente, vou pro seminário, não era uma coisa de eu perguntar, né, pelo contexto que a gente vivia, eu não perguntava, pai, posso ir? Eu ia indo, né, e meu pai, assim, sempre me apoiou. Agora, minha mãe não. Minha mãe, se ela pudesse ter me colocado no seminário com 3 anos de idade, ela teria colocado. Ela sempre vai, nossa senhora. E ainda nem fui eu que falei com minha mãe. Foi uma vizinha da minha mãe, uma amiga nossa, que ficou sabendo e contou pra ela. Nossa! Então ela chegou, contou pra minha mãe, por que você não me contou? Que não sei o quê. Mas é porque eu tava, minha família, dos dois lados, mas especialmente da parte da minha mãe, é muito religiosa, uma família de muita fé. Minha avó teve 21 filhos. Só 21, 21. Não? Só desses, um chegou a entrar pro seminário, porque ela tentou, né? Tentou, repetiu, não deu certo, repetiu de novo. Então, isso é uma família assim de muita fé. Minha avó, ela morreu poucos dias depois que eu nasci, mas eu a conheço de tanto que eles falavam dela, de como ela era. E assim, aí um dos meus tios chegou até a ir pro seminário, mas não ficou, e eu sei que eles tinham sempre tenho muito amor pela igreja e tenho um carinho muito grande pela minha vocação. Então a minha família foi muito acolhedora, meus amigos também.
Eu não tive, graças a Deus, assim, naquele tempo eu era muito ativo em grupo de jovens, tudo. Então eu vivia num ambiente que o ambiente favorecia. Favorecia isso. Eles não teriam aquela coisa de contrariar. Meu pai, que foi mais assim, cuidadoso, e teve inclusive o meu tio que foi para o seminário e voltou, e outras pessoas chegaram a falar, mas mais naquele sentido, olha, tem certeza? Se tiver, vai. Faz a experiência, não der certo, volta. Então foi mais ou menos assim. Agora, claro, na escola ainda tinha aquela brincadeira um pouco, né? O padreco, aquela coisa, mas não era uma coisa pejorativa, eu não sentia assim, não. Era mais porque eu já era mesmo padreco na turma, sabe? Aquela coisa do menino que reza, que vai na igreja, tinha encontro de jovens, eu quase obrigava todo mundo a tentar ir, então não teve uma grande recusa, não. Foi mais incentivo. É muito melhor, né? Porque eu imaginava que teria aquela amizade que falava, larga a mão, né? Eu não tive, mas eu conheço amigos que tiveram. Eu conheço amigos, inclusive, que, por exemplo, que fizeram uma faculdade antes e que, de repente, a família chegou e falou, olha, se você for embora, você perde tudo, vamos dizer, familiar. Nossa. Porque nós não queremos que você Exato. vá, porque eu investi em você. Exatamente. Na faculdade. Então, eu conheço amigos que chegaram, olha, eu fiz o que o senhor quis até agora, a faculdade, o diploma está aqui, agora eu vou fazer o que eu me sinto chamado a fazer, porque não me realiza o que eu fiz. Então, tem sim, viu? Eu tive essa sorte porque eu estava num ambiente que foi propício, porque eu já estava muito ligado ali à igreja, então quase que foi um caminho natural que aconteceu comigo. Então eu realmente não me lembro de ninguém, eu lembro de brincadeira, mas não foi uma brincadeira maligna mesmo, sabe? Mas que existe. Eu conheço pessoas, amigos meus que viveram situação bem, aquela coisa assim, né? Apelativa mesmo. Sim. É o que acontece, isso aí na verdade em tudo, né? De tudo, né? Até, por exemplo, a gente estava falando das artes, vocês gostam da questão do teatro, tudo. Hoje ainda menos, mas algum tempo atrás era aquela coisa, você vai fazer isso para quê? Realmente. O que você vai fazer? Não era visto como trabalho. Exatamente. Vitão, você quer ser ator ou um à toa? Exatamente. Nós já escutou. É nesse contexto, quer dizer, para que você quer fazer isso? Quer viver a vida à vontade, a bel prazer? Não, isso é um trabalho, isso é o que eu entendi mais do que um trabalho. Quando o trabalho é entendido como uma missão, aí a gente não trabalha no sentido de peso. Sim. A gente faz por amor, com gosto. Porque gosta, um Exatamente. hobby até. E nesse sentido, tudo ligado às artes, tem aquele contexto assim, de ser muito informal e muito, como que eu posso dizer, quando não é profissional, amador. De ser muito amador. Então, mesmo o meu caso na música, quem trabalha como ator, fiz teatro também uma época. Então a gente, é aquela coisa, nas horas vagas, você faz. Vitão, é dos nossos. Mas não é? Dos nossos. Até que chega um dia que a gente fala, bom, se der certo de fazer diferente, Sim. conta comigo, tô aí. Mas vamos lá, vamos contar comigo. Padre, número 1. Tá. Cantor. Não foi. Tá certo. Cantor. Vamos lá, pra ordem. Falei, Apresentador também. É verdade, hoje eu sou apresentador de TV. Ator, porque tem que apresentar, tem que cantar, tem que Sim, cantar. sim. Escritor também? Sim. Compositor. Ô, Vitão, acabou meu cedo, vai você agora. Compositor, vai, Vitão, mais um, vai. Tem mais ou menos umas 150 músicas gravadas, são uns 40. Nossa. Pois nem eu acredito. Caraca. Quando a gente mas eu comecei a escrever, aí que tá. Por isso que a gente tem que acreditar naquilo que, né, quem está assistindo, acho que esse também é um dos motivos. A gente precisa acreditar naquilo que Deus coloca pra gente, naquilo que a gente sente como missão, como chamado, como vocação, como dom. A gente tem que colocar a serviço. A palavra fala que a gente coloca a serviço para multiplicar, né? Então eu comecei, a primeira música que eu escrevi, eu tinha, sei lá, 14 anos de idade, 13, 14 anos de idade. Era, para quem participa de missa, era o santo da missa. Inclusive aqui na igreja Santa Cruz, que eu vim como seminarista em 97, eles cantam até hoje um santo, na Santa Rita também, mas eles cantam um santo, um ato penitencial que eram daquele tempo. Isso foi nos anos de... Ih, gente, agora vai longe, 88, 89... Passou de 2000, nós não sabe nada. Passou de 2000, nós não sabe nada, cara. Tá, faz tempo. Faz tempo. Ó, o Pisaia que tá por aí. Não, esse sabe. 86, vai, vem pra
Isso aí. Não, mas foi acho que 88, 89. Então, para dizer, quer dizer, existe isso porque existe uma história. E claro que aquilo que eu compunha não se compara ao que eu componho hoje, mas aquilo também tem valor. Sim. Porque eu só sou o que eu sou hoje, só eu tenho mais facilidade com algumas coisas, porque eu fiz aquilo que era simples. Essa é uma das coisas que a gente precisa aprender. Às vezes a gente tem medo, ou tem a pressa de alcançar logo algumas coisas assim que vão, né, dar pra gente um resultado muito rápido. Mas o resultado vem com o tempo, com empenho, com trabalho, com esforço e com coragem, bastante coragem. Pô, essa Cacá, questão tá. da música, por exemplo, vocês estão falando, eu gravei, eu era seminarista ainda. Hoje eu tenho um pouco mais de noção do que eu fiz, meio assim, do valor que tem o que eu fiz, porque hoje a gente fala de CD e quase não se usa. Não, acabou, né? Acabou. Mas assim, quando eu fiz, eu gravei um CD num estúdio grande, depois em 2002 gravei também. Na época, eu gravei em 98, quer dizer, o Padre Marcelo Rossi, o conhecido mais, foi mais de 97 para 98. Só tinha antes Padre Zezinho, Padre Aguinaldo José, que é um padre também que há bastante tempo faz um trabalho de Casa Branca. Padre Antônio Maria, eram poucos padres, eu não era nem padre. Então hoje eu tenho um pouco mais de noção do valor que tinha o que eu fiz. Na época eu não pensava assim, Caraca, tô né? gravando um CD, puxa vida, não tinha essa. Eu ia conforme a onda ia levando e Deus ia abrindo porta. E vamos já aproveitar, então, sua música preferida, que você cantou, que você gostou, que é a que você mais gosta, que você gravou. Uma das que eu mais gosto é Nada Vai Me Separar. Ela foi, eu fiz ela, compus em 2005, num retiro que a gente estava fazendo, e foi um retiro que marcou muito a minha história. Foi um retiro com a banda, com todo mundo que fazia esse trabalho. Nada Vai Me Separar. É a canção que mais me marca. Talvez não seja a mais bonita, mas é a que mais marcou, a minha história. Nada Vai Me Separar. Boa. Vamos aproveitar, vamos embora. Vou dar o refrão dela. Fica à vontade. Nada vai me separar do teu amor, nada pode me afastar de ti, Senhor. Tudo posso em ti, tudo posso vencer, tudo é possível àquele que crê em ti. Vitão, por favor. Você é louco, Vitão? Com isso eu tenho uma pergunta. Olha lá. Manda ver. Quando que você descobriu que você tinha voz para cantar? Nossa, é legal isso também. No chuveiro? Sempre, né? Quando eu era criança, como eu falei, meu pai ouvia música sertaneja, muita coisa. Eu cantava algo que vocês nem ouviram falar, que é Cascatinha Inhana. Eu não vou nem me pronunciar, não vou me pronunciar. Wikipédia, por favor. Vamos lá. Procura aí, galera, procura aí. É sério, Cascatinhana, gente. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Você é obrigado a Os escutar. mais antigos vão ouvir. Mas é lindo, só que é claro, é antigo. Cascatinhana era um homem e uma mulher, né, um casal que cantavam, muito bonito, muito famosos na época, disco de vinil, outro tempo. Mas eu lembro que meu pai gostava dessas músicas antigas, então eu e minha irmã ouvíamos. Minha irmã canta também. Até, propaganda agora. Eu ia falar agora, irmãos? Irmãos, Lógico. Opa. Eu te estudei, rapaz. Irmãos, gente. Irmão, te estudei. Irmãos é uma canção, a mais recente que eu fiz, porque eu quis homenagear a minha irmã, minha família, a importância dos irmãos, né, de sangue que a gente tem. Uma das composições mais recentes que eu fiz foi essa. Há 3 semanas. Saiu há 3 semanas, isso aí. Mas enfim, essa canção, esse ambiente familiar musical, tinha também músicas muito Padre Zezinho, de domingo de manhã, que o pessoal ouvia TV, Rede Aparecida, não tinha nem televisão em casa, é outro tempo, gente, né? Mas enfim, isso cultivou em mim um gosto pela canção. E eu comecei a cantar. Meu pai viu que eu tinha afinação, porque eu cantava com o meu pai, ele viu que eu tinha afinação,
E ele falou, ó, meu filho canta, num lugar que a gente foi um dia. Nossa, porque cara. mas a gente não pensa na hora. Hoje eu teria vergonha. Mas na época, Não, meu filho canta. E eu fui. Ganhei um pastel. Não, que bom, já ganhou. Feliz da vida, com 8 anos de idade. E cantei no microfone. E eu falei, eu canto. Eu canto. Legal. Eu sempre gostei, né, da música, mas eu não tinha noção que eu dava conta de alguma coisa. Aí comecei a cantar em coral, cantar... Só que hoje, se você ouvir, por exemplo, uma gravação mais antiga e a de hoje, é claro que é um crescimento vocal. Então havia afinação, mas não era uma voz assim, muito trabalhada. Com o tempo a gente vai se aperfeiçoando. Por isso que eu falo de novo, a gente não pode desanimar com os erros ou com as falhas que a gente tem no início. Claro que tem gente que é meio ET, né? Nós vemos umas crianças cantar, que eu falo misericórdia infinita, isso aí é um dom de Deus assim que passou várias vezes na fila da voz aquele ali, não tem como. Então, claro que acontece, não era o meu caso, não era uma criança prodígio. Cantava bem, cantava, era afinado, era, mas não era um espetáculo. Eu considero que era boa a minha voz. E como na adolescência minha voz foi ficando mais pro grave, que eu gosto do grave. Imagina que não, nós nem percebeu. Fica bem o grave. Caraca, Aí, mano, olha isso. Eu falei, vamos usar o grave. E aí eu comecei então a cantar, só que a minha tendência é, a maioria das músicas que a gente escuta, a tendência das pessoas é ir pro agudo. Ir pro alto. Então eu forcei bastante, sempre tentando cantar as músicas no tom das pessoas, não no meu tom. Até que a gente vai descobrindo, aprendendo, corrigindo. Também eu ficava rouco muito facilmente, porque hoje eu alcanço notas mais altas, mas com uma técnica melhor. Eu fui estudar muito depois que eu gravei o terceiro CD que eu fui estudar. Estudar mesmo um pouco, conhecer um pouco de música. Vocês estiveram aqui com a Débora Glaucio. Eu ia citar ela agora. Ela me ajudou, me preparou para o último CD que eu fiz. Então assim, a gente hoje cuida mais, até porque a idade traz um certo cansaço para a voz que a gente precisa cuidar, né? Que hoje eu tô com 27. Lógico. Complica um pouquinho, né? Mas enfim, então eu fui descobrindo meio no susto. Aí quando eu fui cantando, depois entendendo que eu tinha que melhorar o que eu tinha. Entendeu? Foi um aprendizado. Mas teve que ter todo aquele trabalho. Teve. Foi difícil? Foi porque assim, primeiro que a gente tem a tentação, no primeiro momento, é o falso humilde, né? Ele fala, eu não sei nada, mas também não quero aprender. Entendeu? Exato. Eu não sei nada, eu sou tadinho de mim, não canto nada, mas no fundo a gente fica assim, nossa, eu sei, eu arraso, eu sou top. Tem microfone lá. Então a gente começa a perder, ainda está aprendendo essa noção, até porque pela idade, maturidade, experiência. E tanto que depois do primeiro CD, o segundo CD, eu já tive possibilidades e oportunidades de cantar com muita gente assim, conhecida, né? Padre Antônio Maria, Padre Zezinho, Padre Fábio de Mello, Adriana Arides, Isa Fernandes, pessoas muito conhecidas nesse meio, né, no meio católico. Teve até um cantor que eu nem vou falar o nome, que quase era para eu ter ido cantar com ele, mas o reitor não deixou eu viajar. Então nem vou falar porque é uma chaga que está aberta no meu coração, mas tudo bem. Mas enfim, então esse trabalho todo faz a gente às vezes pensar que a gente já está muito bom. Então foi a rouquidão que fez eu aceitar que eu precisava me cuidar mais. Só que aí me cuidando mais eu percebi que a minha voz não era tão boa quanto eu achava e que eu não estava tão bem quanto eu pensava. E aí então fui cuidando da voz, aí melhora na linguagem, né? Melhora o brilho da voz, melhora o alcance da voz, melhora a afinação da gente. Então tudo exige, é o que eu falei, tem gente que realmente nasce quase sabendo, mas mesmo quem nasce com o máximo de dom, ele pode ser melhor. Sim. E ele é culpado se ele não trabalha bem no dom que ele tem. Isso, olhando pelo lado da fé, se a gente não aproveita os nossos dons e não trabalha neles, nós temos uma responsabilidade. Porque o dom que nós temos não é do outro, é nosso. Ou você investe nele, ou ninguém vai investir. Né? Não vai enterrar os talentos. Sempre se pode melhorar. Sempre se pode melhorar, sempre, a vida toda. E os idosos mais sábios são aqueles que mantêm essa ideia. Porque senão se torna um idoso chato que acha que já sabe tudo, né? Não sou idoso ainda, claro, tô falando. Lógico. 27 anos. Opa. Exatamente. 27 gravou, anos. registro. Lógico. 27, Vitão.
põe mais uns 20. Então, vamos acreditar, vai. Então. Não, segue a entrevista, vambora, segue aí. Catinhana, Boa, Bizarro. Bizarro tá 70 anos vivo aí já, 70 anos de carreira. Exatamente. Sai antigo também no negócio. Não, dinossauro aqui. Mas é isso, gente, é um aprendizado. E o legal é que no decorrer desse caminho, por exemplo, com a música eu fui fazer algumas coisas na TV. Na época TV Século XXI, Rede Século XXI, eles faziam um trabalho, não era nem a Rede Século XXI, eles faziam pela Rede Vida, era uma produtora que transmitia os programas pela Rede Vida, que é a mais antiga nesse meio católico. E aí depois se tornou Rede Século XXI. Eu ia lá para apresentar um CD, que eu também fui... O CD foi assim, gente. Hoje a gente grava uma música, hoje é mais o single, ou um EP, põe no Spotify e acabou. Falando nisso, gente, ajuda eu lá no Spotify, porque eu tô aprendendo agora a fazer essa parte, tá? Bom, continua. Merchan dado. Merchan. Apoio, lógico. Falei, se vocês quiserem apoiar os meninos, pode, viu, gente? Pode não, deve, por favor, né? Por favor. Legal. Pô. Mas enfim, aí eu lembro que a gente gravava numa fita cassete algumas coisas, mandava por correio e depois, conforme fosse, se aprovava, você ia fazer uma negociação, uma conversa. Isso levava anos às vezes, né? O material que eu mandava, um ano depois eu recebi a resposta. Teve uma gravadora que eu recebi 3 anos depois, eu já era padre. Quer dizer, eu mandei como seminarista, passou 3 anos, foi ordenado diácono, padre, vim aqui para Palmeiras, aí recebi o contato deles. Aí, você acha que sua benção tá aí? Você tá fazendo algo e não tá nem pensando na benção. 3 anos depois a benção chega. Exatamente, ela chega. Ela chega. Porque a gente está fazendo o nosso caminho e dizendo sim para aquilo que vem. Porque às vezes as lutas anteriores te ajudaram a criar músculo para a luta que virá. Né? Então tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, senão de que vale a fé se a gente não enxerga que para tudo tem um tempo, né? Aquilo que a palavra ensina também em Eclesiastes. Mas enfim, aí eu gravei esse CD, me chamaram para gravar o CD, eu não tinha, quando eu lancei o primeiro CD, eu não tinha aparelho de CD. Olha que interessante, eu lancei o CD, eu tinha o CD, mas eu não tinha onde ouvir. Aí eu ouvia na casa dos amigos o CD. Eu pedia para os vizinhos, né? Aí depois é que eu adquiri, já com o padre, que eu adquiri um aparelho para eu poder ouvir os CDs. Eu comprava CD, mas eu não tinha onde ouvir. Eu comprava porque eu queria guardar para eu ter. A coleção. Exatamente, é quando consegui os aparelhos para ouvir. Mas para dizer, então essa música, eu fui dando passos assim pequenos e as coisas foram acontecendo, né? Mas era uma outra maneira, né, de viver as coisas. Só que o importante é entender, cada passo tem o seu valor. Cada momento na vida tem o seu valor. Cada momento na história tem o seu valor. Esse momento na história tem um valor de motivação para quem acompanha, de motivação para nós, de compreensão da missão que a gente tem no mundo. Tudo tem um propósito. E a música foi assim, porque eu comecei a usá-la para evangelização. E ela me levou para lugares que eu jamais imaginaria. O escrito veio depois, embora eu sempre escrevi artigos para uma revista católica já desde 2004, quase 20 anos. Mas o livro mesmo veio depois. Primeiro veio esse trabalho de música. A música. Antigamente tinha mais, hoje tem menos. Mas a gente ia pelo Brasil todo fazer eventos de música. Nossa, nem deu para perceber, porque nem deu para perceber ele todo vestido de branco ali, daí tem cara, não dá pra contar quantas pessoas aqui lá. Olha, tem lugares, E vamos aproveitar, e como é que é essa sensação? Porque pelos vídeos que eu vi do senhor... você deve ter visto um que eu fui pregar em Vitória da Conquista. Como é que é essa sensação de ter... 6 mil pessoas. Só? Nossa. Como é que é essa sensação? Você tá num palco lá, com o microfone na mão, e tem 6 mil pessoas pra te ouvir. Olha, mas você sabe, claro que isso te dá uma... A adrenalina é maior, o sentimento, a preocupação é maior. Mas no caso ali, eu fiz naquele evento um show também, que foi no dia anterior. Mas o vídeo que ficou mais conhecido é de um momento no final de uma pregação na missa. E aí é que está. Os momentos que mais foram fortes para mim, porque eu ia tanto para fazer shows, e às vezes só ia para fazer show numa cidade,
Mas a maioria das vezes eu fui para pregar encontros. Então era o final de semana, encontros que a gente chama de experiência com Deus mesmo. Porque a nossa experiência com Deus, hoje a gente quer um tempo, você vai no culto, na missa, você vai 1 hora e está tudo bem. Mas isso é para alimentar a sua experiência com Deus. Às vezes aquilo não vai ser suficiente para te firmar. O que vai te firmar vão ser encontros mais profundos que todos nós precisamos ter. E aí esses encontros são muito importantes. Lá é um encontro de final de semana, que eles alugam um lugar mesmo, são 6.000 pessoas, é maravilhoso. Era a segunda vez que eu estava lá, esse ano eu iria a terceira, não fui por causa da pandemia, mas ano que vem já está marcado. Com certeza. Eles já marcaram, sim. Porque é um espetáculo. O lugar é Vitória da Conquista, na Bahia, e um encontro chamado Festa da Misericórdia. E eu falo que as missas, por exemplo, eu celebro aqui na paróquia, às vezes, hoje não, hoje sempre tem mais, mas as primeiras vezes que eu celebrei isso há 20 anos atrás, agora 19 de outubro faz 20 anos que eu estou aqui em Palmeiras, 20 anos, e as primeiras missas que eu celebrei tinham 4, 5 pessoas durante a semana. Só que aquelas missas com aquele povo que é durante a semana, que é pouquinha gente, para mim tem a mesma força espiritual de outras celebrações. É claro que esses momentos dão um pique pra gente. Um up, né? Exatamente. Mas assim, igual o pessoal fala, padre, o senhor vai em tantos lugares, eu vou. Mas a minha alegria é ter onde voltar. É igual quando a gente viaja, né? Sim. Tá muito bom, mas chega uma hora que a gente fala, eu quero minha casa. Minha casa, é verdade. Então, poder voltar. Nesse sentido, tanto esses eventos grandes, você viu esse de 6.000, mas o Ralléu de Franca, que é um evento muito grande, eu celebrei missas para 10, 15 mil pessoas. Teve um evento em Maceió, que era o estádio Rei Pelé, tinha por volta de 20 mil pessoas, isso foi em 2006. Nossa, cara! Então, assim, são eventos muito importantes na minha história, mas o que me faz, é aquela história, o que te faz estar firme na vida, não é a festa do final de semana, é o almoço de todo dia. Sim, não é? Boa! Sabedoria de botequim quase, né? Eu ia falar quase isso agora. É igual aquela velha e boa frase. Para morrer, basta vivo. Mas é verdade, assim, às vezes a gente, né, claro que ir um dia num restaurante, um dia num lugar diferente, ou comer uma pizza não sei das quantas, é legal, tá, mas o que te alimenta é o arroz e feijão do dia a dia. Então, assim, o extraordinário faz bem para nós, mas é no ordinário, né, quer dizer, no comum da vida que a gente se fortalece. Por isso que quem entende isso valoriza mais a família, valoriza mais as coisas que tem, porque o que a gente tem hoje, o que a gente é hoje, tem valor. Se a gente ficar pensando só vai ser feliz quando tiver aquilo, ou conseguir aquela, nós podemos nunca ser felizes como a gente espera, né? Até porque se a gente não viveu o comum, como que a gente vai saber quando chegou o extraordinário? Exatamente. A gente não vai ter essa consciência. Isso tanto no contexto de fé, quanto no contexto da vida diária mesmo, de perceber que, de repente, por exemplo, esses dias a chuva foi extraordinária. Exatamente. Realmente. Todo mundo precisava dela. Então, eu abria ali, eu via cair na chuva e falava, gente, é uma coisa tão simples, como é maravilhoso, como faz falta, que é o extraordinário. Sim. Né? Nesse sentido. Sim. É isso. E pensando em questão de caminhada, que a gente estava falando nos outros assuntos, o padre, antes de ser padre, tinha uma cabeça e vem evoluindo. Isso. Conforme o canto evolui, a mente também evolui. Sem dúvida. Como que você acha que está de diferença de hoje em dia para antigamente? Olha, para mim, a minha concepção é que no primeiro tempo, né, de formação de seminário, mas acho que todo mundo passa um pouco por isso. A gente tem uma sensação, por mais que a gente grave e escute, você não vai aprender tudo aqui, vai aprender lá, na vida, no caminho, mas é igual a faculdade, a gente tem um pouco aquela sensação, imagina, agora eu dou conta do recado, mas realmente... Coitado! É a vida que ensina, não adianta. Então eu sei que no caminho eu queria ser padre, e acreditava e acredito, né? Não, vamos dizer na época, acreditava que Deus queria que eu fosse padre. Hoje eu tenho certeza. Eu acreditava que seria bom para mim ser padre. Hoje eu tenho certeza. Eu gostava daquilo que o padre fazia antes de eu ser padre. Hoje eu amo fazer o que eu faço sendo padre. Então essa diferença é só o tempo.
né? Essa diferença é só a vida, é só a história. E é claro, que cresce também algumas concepções. Cada vez mais eu sempre tive esse cuidado de valorizar as pessoas que estão na igreja há mais tempo ou com o caminho. Por quê? Nesse sentido, até a Bíblia fala dos anciãos, né, das comunidades. Porque eu sou padre, tudo bem, mas quando eu cheguei aqui, eu tinha 25 anos, e as senhoras da comunidade com 80, algumas que já faleceram, chegavam para pedir bênção para mim. Uhum. Então aquela sensação de você se dar conta da realidade e falar assim, eu posso abençoá-la, mas não é por isso que eu sei mais que ela. Sei. Não é por isso que... Boa. E isso vai crescendo com o tempo. Hoje eu tenho mais consciência do valor que tem as senhorinhas, vão dizer, né, os senhores e senhoras da igreja e as pessoas da igreja, né? A gente sempre tem algo a aprender, algo a ensinar, mas também algo a aprender. E nesse sentido eu acho que com o tempo cresce isso, a consciência da finitude, não querer fazer muitas coisas, mas fazer o pouco bem feito. Bem feito, com qualidade, né? Com qualidade, porque nesse sentido eu cheguei a um tempo que eu tive um esgotamento, porque essa porção de coisas traz uma exigência e uma preparação. Então, antigamente, por exemplo, eu vou pregar um encontro, eu não ia de qualquer jeito. Eu tenho a facilidade? Tenho, mas uma parte é unção, outra é transpiração. Estudo, né? Tem que correr atrás. É suar, é você transpirar Exatamente. mesmo. Você tem que estudar, conhecer, aprender. E por mais que eu tenha uma formação, que foi de faculdade, bem feita, mas isso não, a sua formação tem que ser sempre atualizada, a gente vai aprender o resto da vida. E para aquela circunstância, igual falar, você fez, na nossa época, né, era ginásio, né, enfim, você fez o ensino médio, você fez tudo, falar, então tá, então você estudou isso aqui, você tem que saber. Então, eu fiz, mas eu não uso há 10 anos, como que eu vou saber? Não vou saber. Então, essa parte, o que eu fazia? 1, 2 da manhã, meu horário biológico é a madrugada. Então, eu ia até 1, 2 da manhã, 3 horas, fazia o que tinha que fazer, 7h30 estava de pé fazendo tudo que tinha que fazer de novo. Hoje eu já não dou conta. Uhum. Então, eu precisei ter um momento em que chegou um baque, tanto por problemas na vida, por sofrimentos, quanto por vamos dizer, esgotamento mesmo, que eu precisei entender os passos que eu poderia dar e o que era mais importante. É o que a gente fala de um pai para o filho. Fala, eu estou muito cansado. Então, eu não tenho muito tempo para o filho. Não é a quantidade, mas a qualidade do tempo. Também para o padre na sua comunidade. Né? Sim. Sou muito agradecido pela comunidade que eu estou, sabe, pela paróquia que eu estou, Aqui já aconteceu, assim, é milagroso eu estar aqui, porque eu deixei, quem sabe um pouco a história, eu deixei de ser pároco, mudou de função, né? Passei a ser vigário por um tempo. A chance de eu ficar vigário na mesma paróquia que eu fui pároco já era quase impossível. Agora, o que aconteceu foi que eu voltei praticamente como pároco e administrador paroquial com a responsabilidade da paróquia, no mesmo lugar. Então, é divino. Só agradecer quando divino. Deus quer, não adianta. Bem, o Vitão, acho que nós vai ter que se despedir do padre já. Mas já, fazer o quê? Desde já, padre, nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado, padre. Foi uma honra ter o senhor aqui com a gente. Então a gente vai encerrando já. Bem, você que nos acompanhou até agora, o meu muito obrigado. Sábado que vem tem mais um programa. Não, mas pera um pouquinho. Não tem segundo bloco? Hoje teremos o segundo bloco com o padre. Só que você só conferirá isso semana que vem. Sábado, né, Vitão? Irá Vamos conferir. deixar pro próximo sábado. Então vamos começar a conversar com o padre aqui, mas só pro próximo sábado. Então fica ligado na TV Superativa. A gente continuará. E com o sábado que vem, próximo bloco com o padre. Então fechou. Aproveita para não deixar aquela saudade. Vai no YouTube do padre, no Spotify, já ouve as músicas, os shows. Com certeza. E eu acho que a gente fica por aqui e até o próximo sábado para você saber o que deu aqui. Tchau e abraço!